Palmas para Jesus, bem forte. Iniciar mais uma vez desejando feliz Dia dos Pais a todos que estão presentes aqui no templo e a você que também está nos acompanhando através das redes sociais. Um feliz Dia dos Pais, em especial ao meu papai, meu papai Joaquim, que também nos acompanha. Em nome dele, em nome de todos os pais, feliz Dia dos Pais, Hoje é um dia muito bonito, muito gostoso, um dia que a gente pode celebrar a vida e esse momento é sempre muito peculiar para todos nós. Então, muito obrigado por você que nos acompanha e que Deus possa hoje falar ao seu coração profundamente. Abra sua Bíblia aí para nós em Mateus, capítulo 1, versículo 18, 25. Mateus 18, 25. Para você que está em casa e também nos acompanha, aproveita para compartilhar com alguém, com alguma pessoa. Deus certamente tem algo de bom e que vai falar ao coração dessa pessoa que está nos acompanhando, tá? Pega o link, compartilha para alguém da sua família, compartilha para alguém do grupo que você conhece e deixa que o Espírito Santo vai trabalhar no coração. Todos encontraram, amados? Eu não sei qual é a mensagem ou qual é a imagem que você, porventura, guarda no seu coração em relação a seu pai. Eu sei que quando a gente fala de pai, a gente não tem uma unanimidade, por mais que ela fosse desejável. Mas tem uma imagem que eu lembro em relação ao meu pai que me marcou muito. O meu irmão do meio já era de maior, e havia saído de casa para trabalhar. Meu pai um dia disse para nós: olha, eu vou visitar o seu irmão numa outra cidade. E ele foi. Chegando lá, ele viu que a situação do meu irmão não era muito confortável. E quando ele retornou, ele trouxe o meu irmão para casa. E ele disse, eu perguntei para ele: pai, mas por que o senhor trouxe ele? Ele disse que fez isso porque sabia, mesmo ele não querendo, aquilo não era bom para ele. E aquilo me marcou muito, porque o gesto do pai em novamente trazer esse filho para perto com um gesto de cuidado, de zelo e de proteção. Isso nos remete exatamente à ideia da paternidade. Eu queria ler com vocês esse texto para que nós pudéssemos meditar nele. Todos encontraram? O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, ia casar com José. Mas antes do casamento, ela ficou grávida do Espírito Santo. José, com quem Maria ia casar, era um homem que sempre fazia o que era direito. Ele não queria difamar Maria e, por isso, resolveu desmanchar o contrato de casamento sem ninguém saber. Enquanto José estava pensando nisso, um anjo do Senhor apareceu a ele num sonho e disse: José, descendente de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, pois ela está grávida pelo Espírito Santo. Ela terá um menino e você porá nele o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos pecados deles. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. A virgem ficará grávida e terá um filho, que receberá o nome de Emanuel. Emanuel quer dizer, Deus está conosco. Quando José acordou, fez o que o anjo lhe havia dito. Pegou Maria, casou-se com ela. Porém, não teve relações com ela até que a criança nasceu. E José pôs o nome no menino de Jesus. Talvez a sua versão não seja a mesma versão que a minha, porque temos várias versões, mas certamente o Espírito Santo vai conduzindo você e vai falando ao seu coração. Eu queria que nesse momento você fechasse os seus olhos e deixasse o Espírito Santo invadir o seu coração, a sua mente, a sua alma, para que Ele possa conversar com você como é próprio do Pai. Querido Deus, nós te agradecemos mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui, na Tua presença. Agradecemos por mais uma vez poder celebrar o Dia dos Pais. E agradecemos mais uma vez pela oportunidade que temos de aprender na Tua Palavra. Que o Espírito Santo possa nos dirigir, nos orientar
e nos instruir ao conhecimento da verdade, em nome do Senhor Jesus. Eu sei que muitos de nós, toda vez que nós falamos de pai, para algumas pessoas, nós temos algumas dificuldades de lidar com essa figura em nossas vidas, em razão das várias histórias que nós temos no nosso meio. Mas algo que esse texto nos remete e ele nos ensina é que, por mais especial que uma mulher seja, por mais dedicada que ela seja, por mais de Deus que ela seja, ela jamais pode substituir um pai. Não havia qualquer necessidade para Deus de um homem na vida de Jesus. Deus é o Criador da humanidade, Deus é todo-poderoso. O que seria impossível para Deus? Nada. Porém, no projeto de nascimento de Jesus, como vocês viram aí, Deus sabia que era necessária a presença de um homem para fazer o papel de pai deste menino Deus que estava nascendo. Maria já estava prometida a José, como o texto nos narra. Maria já tinha um compromisso de casamento quando o anjo vem a ela anunciar que ela vai ser a mãe do Salvador. Porém, José está nesse processo de casamento e agora sabe que o filho que a Maria está esperando não vai ser dele. Por que Deus fez tudo isso? Porque Deus sabia e Deus sabe que no nosso processo de construção de ser humano, nós precisamos de um pai. E ainda que você não tenha tido um pai biológico, ainda que você não tenha tido um referencial paterno, quando criança, você criou para si mesmo um ideal de pai. Por que isso foi necessário? Porque você precisava criar um referencial de paternidade para você se constituir enquanto ser, enquanto pessoa. A grande questão, muitas vezes, é que nós não compreendemos a profundidade que é o legado da paternidade em nossas vidas. E esse texto nos inspira a pensar, pelo menos, em 4 ou 5 situações delas. A primeira delas é que a paternidade, como o próprio texto diz, ela é anterior ao nascimento do filho. O texto diz que José era um homem direito, José era um homem justo. José era um homem suficientemente corajoso, com a sua masculinidade intacta, que mesmo sabendo que o filho que a mulher esperava não era dele, ele não a expôs, ele não foi para frente do arraial daquela comunidade dizer, olha, vejam esta mulher. Não. José usou a sua agressividade masculina para proteger Maria, que é o primeiro elemento que vai dar sinais da paternidade. Ele protegeu a imagem daquela mulher, intentando em seu coração em dizer, eu não vou fazer um escândalo, eu vou terminar esse relacionamento, porque eu não estou entendendo como ela está grávida, porque eu não estive com ela, porém eu não vou expô-lo. E isso era muito sério naquele período, porque expor Maria significava condená-la à morte. Então José, seu marido, diz a Bíblia, intentou em seu coração em deixar Maria secretamente, porque ele era justo. Em outros textos diz que porque José não queria infamar ou difamar Maria. José, observe que mesmo ele estando naquela condição complexa, ele age com coragem, determinação e com serenidade, colocando aquilo que era mais pessoal em segundo plano e olhando para o projeto do que muito provavelmente tem recebido por herança do que era ser um pai. A paternidade nesse texto também nos indica que ela é geracional. É muito interessante que o texto diz assim, quando o anjo aparece para José, ele diz assim, olha, José, descendente de Davi.
Ou seja, José não é qualquer um que apareceu do nada. José é alguém que vem de uma geração. E Davi, se você pegar o texto bíblico, no texto de Mateus é muito interessante como antes dele falar do nascimento, ele narra o processo das gerações até chegar Davi e até chegar José. Porque Deus é um Deus de gerações. A paternidade, ela é geracional. Ela não é uma coisa que se resume na minha própria vidinha medíocre. Ela é algo que transcende a esse processo. É o versículo 20 do capítulo. José, filho de Davi, José, descendente de Davi, não temas em receber a Maria por tua mulher. Esse processo geracional ele é fundamental na nossa construção da nossa identidade. Por quê? Porque quando você tem um filho, quando você tem uma filha, é o referencial de pai que me ajuda a construir a minha identidade. Lá pelos 4, 5 anos, quando a criança começa a perceber o diferente, ela percebe quem é ela na comparação com o pai. E quando falta essa figura do paterno, a criança tem muita dificuldade de construir a sua própria identidade e criar o referencial de identidade, principalmente do que é diferente. Essa ausência paterna gera uma certa confusão, muitas vezes com reflexos emocionais pela vida toda. Por isso Deus sabia disso. Deus entendia disso como o Criador da humanidade e por isso fez que Jesus, mesmo sendo Deus, ao nascer, tivesse um pai. E assim como Jesus teve um pai, e assim como José se colocou nesse papel, nós também precisamos nos referenciar a essa paternidade. É o pai que apresenta a sociedade para o filho. Deus não diz a José por acaso, José filho de Davi. Deus está dizendo, José, você vem de uma geração de Davi, e é isso que você vai transferir ao seu filho, o legado de Davi. É a paternidade também que nos diz de qual comunidade nós participamos. É o pai que nos ajuda a perceber o outro e a comunidade para o qual nós vemos, porque a mãe normalmente tem um movimento de para dentro, para acolher, para ficar. É o pai que empurra o menino para a vida, não é? Normalmente quem é que faz brincadeirinha com o menino em pé na mão? É a mamãe? Não, é o papai. O papai pega o menino, bota na árvore para subir, empurra ele. A mãe, meu Deus do céu, vai derrubar o menino, vai cair, vai no isso. E o pai está dizendo, não, vai menino, vai lá, né? O menino corre e rala o joelho, o papai, levanta que você é forte, levanta, vai lá. E é assim, porque o pai foi programado para fazer você ir para a vida. Para a vida. Da herança, paternidade, futuro. Essa é a lógica da paternidade. E é fundamental para que a criança e todos nós construamos uma relação com o outro, com a transmissão do legado. É o pai que vai me ensinar 2 elementos fundamentais nesse processo de construção. E em outros textos você vai ver José presente nisso. Tem o episódio, não está nesse aqui, mas o episódio quando Jesus está no templo. O pai vai ensinar 2 elementos fundamentais, autonomia e liberdade. Quem coloca o nome no menino pelo texto bíblico é Jesus. Ou seja, ele dá uma identidade, José, ele dá uma identidade para Jesus. O nome dele é Jesus. O pai vai lá e coloca o nome nesse menino, Jesus. Não é só uma ideia de escolher o nome, mas é no sentido bíblico da paternidade. Ou seja, qual é a herança que eu venho, qual é o legado que eu deixo para aqueles que me transcendem. Quando nós temos ou perdemos o referencial de paternidade, é como se nós criássemos um vácuo na nossa geração, é como se nós criássemos um elemento vazio, porque nós não conseguimos nos referenciar ao passado e nós não conseguimos olhar para o futuro. Um elemento que o texto também nos ensina é que ser pai transcende ao processo biológico. Biologicamente falando, José era pai de Jesus? Biologicamente falando?
Não, o texto deixa claro que Maria estava grávida por ação do Espírito Santo. Agora, você que é homem está aqui, imagina você estar com a noiva, programada para casar, e de repente você descobre que ela está grávida. E só quem conta isso para José? Você imagina quem foi? Foi a noiva, né? Só ela sabia. Agora pensa como a mente de homem. O que é que você faz com essa notícia? Sua esposa está grávida de um homem que você não sabe quem é e nem sabe como é que foi. E o filho agora você tem que cuidar. Então atente para que a ideia do paterno e da paternidade, ela transcende o biológico. José abre mão dos seus próprios desejos, das suas próprias necessidades. O texto vai dizer isso claramente no versículo 25. E não a conheceu até que deu à luz o seu filho primogênito. O pai é mais necessário no processo de formação e de construção de uma criança do que no processo de gerar este filho. O pai não pode ser pensado só do ponto de vista de transmissão de DNA, ou seja, de processos biológicos. Os pais são necessários ao processo de construção do mundo espiritual, do mundo emocional dessa criança e do processo de transmissão da herança familiar. Muitos de nós, e principalmente no Brasil, não conhecemos os nossos pais biológicos, por razões diversas, mas tivemos a oportunidade de ter outros pais, que não foram biológicos, mas que exerceram com maestria, com zelo, com cuidado, o processo da paternidade. Há pessoas cujos pais foram os irmãos mais velhos, há pessoas cujos pais foram os tios, porque perderam pai e mãe muitas vezes cedo, por tragédias da vida. Há pessoas que o pai foi alguém que encontrou na longa da caminhada espiritual, alguém que se posicionou como pai, que se direcionou ali. Este pai transcende ao princípio da biologia. José não era pai biológico de Jesus, mas exerceu com maestria, com cuidado, com zelo, aquele processo da paternidade. E é muito importante que nós, enquanto pessoas adultas, e principalmente as mães, entendam com sensibilidade a necessidade que os filhos têm da presença paterna. Infelizmente, muitas vezes, em razões dos conflitos do casamento, principalmente no início, muitas mães privam os filhos de terem contato com o pai. Isso é desastroso na vida desta criança. Porque independente de quem seja esse pai, ela precisa ter um referencial paterno. Independente dos traumas ou dos conflitos de marido e mulher que você teve, não justifica você distanciar o seu filho do pai desta criança, porque isso vai criar uma ferida no coração dela. E você que é mãe e tem filhos pequenos, é fundamental que você permita que este homem exerça o papel de pai desta criança. Ao estilo masculino, entendam isso, e não ao feminino. Quando eu digo ao estilo feminino, este homem vai levar esse menino para o mundo, ele vai levar para situações perigosas, ele vai empurrar ele para a vida, porque é essa a função da paternidade. José, nesse texto, nos inspira também a pensar que a paternidade nos leva a uma honra de compromisso com a mãe desta criança. José não era pai daquele menino. José não tinha qualquer compromisso com aquele menino. Entretanto, quando ele ouve a mensagem do anjo que diz que aquele filho foi gerado pelo Espírito Santo, José assume esse papel, assume esse compromisso de honrar esta mulher, mesmo ele não sendo pai daquele menino. A paternidade nos ensina como homens, meus amados irmãos, a honrar os nossos compromissos, a ter palavra com as pessoas e principalmente com a mãe daquela criança.
É amando a mãe daquele filho que eu ensino para o meu filho e para a minha filha o que é amor. Porque a relação que o filho tem com a mãe é uma relação simbiótica, ou seja, ele era um com ela, ele estava dentro do ventre dela. Mas esse pai, ele é inserido nessa relação posterior ao nascimento dessa criança. E é nesse processo de honra com a mãe que eu ensino para o meu filho o que é o legado do amor. O que é o legado do compromisso, o que é o legado do cuidado, do zelo e da abnegação, ou do que a gente chama de compromisso para além das minhas necessidades e vontades. Imagine, meus amados, pensem comigo que José passou todo o período da gravidez não sendo pai, mas ao mesmo tempo cuidando daquela criança, zelando por aquela criança. Zelando pelo bem-estar de Maria, zelando pelo bem-estar dela. E manteve esse compromisso, você vai acompanhar toda a história, durante todo o processo de Jesus nasceu. Não precisem ler, mas se vocês continuarem lendo esse texto e essa narrativa, lá no capítulo 2, tem um texto também que é muito interessante, que faz a gente refletir. O anjo apareceu para José antes e disse: não temas em assumir Maria. Quando vem os reis magos, e eles vão embora, o anjo novamente aparece para José e diz assim: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito, e ali ficará até que eu te mande voltar, porque Herodes há de procurar o menino para matar. Levantou-se, pois, tomou à noite o menino, sua mãe, e partiu para o Egito. Percebam o nível de honradez e de compromisso que este homem tem com esta mulher. Vocês já pararam para imaginar que quando José pensou em casar com Maria, ele tinha um plano de vida? Ele tinha um projeto de vida? E quando ele casa com Maria, todos aqueles projetos são completamente alterados, mudados. Somente a paternidade nos inspira a fazer aquilo que não tínhamos programados em nome dos nossos filhos. Somente a paternidade me faz ter coragem de levantar de noite, como fez José, tomar esse menino e ir embora para proteger essa criança da agressão e da ameaça que estava por vir. Agora, vocês já imaginaram o que era ir para o Egito com uma mulher com a criança recém-nascida, uma mulher que ainda estava ali em trabalho de pós-parto, e caminhar até o Egito? Vocês já pararam para imaginar como era isso para José? Naquele tempo não havia estradas maravilhosas, naquele tempo não havia avião, naquele tempo não havia quaisquer hospedarias, naquele tempo não havia estradas organizadas, certo? Você tinha que sair de uma região e ir para outra no lombo de um animal. E José faz isso durante a noite, cuidando de Maria, cuidando desse menino, mudando toda a trajetória da vida dele para proteger este menino, para proteger esta criança. Isso, do ponto de vista bíblico, é a honra de José que faz ele fazer isso. É o compromisso que este homem tem, não com os outros, entenda isso, é o compromisso que ele tem enquanto homem, enquanto pessoa, porque ele não estava fazendo isso porque era o filho de Jesus, estava fazendo isso porque lá atrás José era um homem justo, e ele iria fazer isso por honra e para proteger aquela criança, em razão do nome dele que estava ali. Obviamente que cruzar aquele lugar era passar por lugares selvagens, por lugares perigosos, por lugares difíceis, mas Deus sabia que era nesse processo que José, um homem novo, um homem jovem, iria aprender a construir elementos necessários a viver a paternidade ao longo da vida, como ousadia, capacidade de decisão, capacidade de abnegação, poder de transformação, capacidade de decidir, de tomar decisões em momentos estratégicos, de tomar decisões para que a família dele fosse protegida.
Isso nos inspira também a pensar muitas vezes como é que nós olhamos às vezes para os nossos próprios pais. Algumas pessoas dizem assim: sabe o que é, irmão? É que meu pai nunca deu um abraço. Talvez porque ele nunca aprendeu a dar um abraço. Mas uma coisa é certa, ele fez o que era possível fazer. E muitas vezes você nem soube das lágrimas que ele chorou no quarto escondido pela família. Muitas vezes você não tem a menor ideia do que foi seu pai chegar em casa e dizer: amanhã eu não tenho o que dar para os meus filhos, e ele voltar sorrindo para você e não ter jogado nas suas costas aquela dor, aquele sofrimento, aquele desafio. Porque o amor paterno, muitas vezes, ele é exercido no silêncio, ele é exercido sozinho, porque ele precisa proteger a esposa, ele precisa proteger os filhos, ele precisa ser forte. Não necessariamente ele precisa ser. E muitas vezes este pai tem que chorar sozinho, tem que chorar às escondidas, tem que passar pela dor do sofrimento. E como nós, muitas vezes, ficamos só pelo lado de fora, a gente fica olhando para coisinhas que não fazem o menor sentido. E deixamos de olhar para o processo de transformação que foi ser pai para você. Da dificuldade que ele teve de tomar muitas vezes decisões difíceis. Nós vivemos numa região, minha gente, que é uma região muito de imigração. E quando eu converso com pais que vieram para cá na década de 80, de 60, 70, o que era trazer os filhos e embrenhar por essas matas aqui, sabe? Era um processo difícil, mas ele fazia isso em razão para cuidar dos filhos. Era a oportunidade que ele tinha. Muitas vezes com condições difíceis, mas era aquilo que ele tinha para poder fazer. José fez o que podia fazer nas condições que ele tinha para fazer, construindo-se como pai. E a quinta elemento que o texto também nos remete, principalmente quando o texto nos indica que José levanta-se, toma o menino, pega sua mãe e foge para o Egito, é que José nesse momento foca no legado que ele havia recebido, lá em cima quando ele dizia: você é filho de Davi, e não nas suas necessidades imediatas. Ele já havia feito isso quando abnegou de não ter relações com Maria, esperar essa criança nascer, e agora ele tem que fazer isso para mudar a vida toda dele, sair de uma região que ele conhecia, sair de um lugar que ele conhecia, havia nascido, e ir para uma terra distante, sem qualquer referencial, talvez sem conhecidos, talvez sem o que fazer, sem elementos para trabalhar, mas ele foi. Para quê? Para conseguir proteger, para conseguir fazer com que a paternidade dele fosse também um legado para a sua própria geração. Os tempos certamente eram difíceis, né? Não dá nem para a gente imaginar como era comer, né? Porque não havia restaurantes, não havia hospedarias, não havia lugares em que a gente poderia parar. E detalhe, José estava fugindo. Quem foge não tem tempo de arrumar a marmita, quem foge não tem tempo de arrumar a roupa adequada, quem foge, foge. E é nessas condições que José vai levar aquele filho guardado, protegido, com a honradez de homem que ele tinha. Eu sei, meus amados, que quando a gente fala dessas 5 propriedades da paternidade, desses 5 elementos que transcendem muitas vezes aos referenciais, muitos de nós hoje podem se sentir até um pouco desconfortáveis, porque mesmo muitos tendo mães maravilhosas, quando nós falamos da paternidade, é como se tivesse um vazio. E eu sei que muitas pessoas não contam isso para ninguém, porque ou elas se sentem culpadas. Como assim, irmão? Sentem culpadas assim: meu pai me abandonou, eu devo ser uma pessoa horrível, porque meu pai me abandonou. Ou muitas vezes quando está numa roda e todo mundo tem pai, e você não tem o seu pai.
Ou quando na escola tinha reuniões de pai, os pais apareciam, o seu nunca estava lá. Outras vezes a gente culpa as mães, porque na sua inexperiência de vida tomaram decisões um pouco complicadas, privando aquela criança do pai. Eu sei que muitos que conhecem a Cristo, que chegaram para Cristo, têm sérios problemas para resolver, porque também geraram filhos e os abandonaram. E se você está aqui, e você que me acompanha, você precisa resolver isso. Se você tem algum filho que não foi reconhecido, se você tem algum filho que não te reconhece como pai, é hora de você assumir este lugar de honra e compromisso. Às vezes nós vamos ter dificuldades porque nós vamos precisar de coragem. Mas Deus requer de nós, homens, que nós possamos ter honra e nós possamos ser de caráter para aqueles que nos sucederão em honra. Eu sei que falar de paternidade e honra talvez seja para alguns que estão aqui e nos acompanham também motivos de dor. Motivos de dor porque talvez a única coisa que vem à sua mente são as histórias que você contou para você mesmo sobre quem era o teu pai. Ou porque ele foi embora muito cedo, ou porque você não chegou a conhecer, ou porque os dias dos pais para você sempre é de muito sofrimento, muitas historinhas contadas no seu coração, ou porque essa ideia de pai é um fantasma. A questão é que Deus, quando você conhece Jesus, quando você conhece o referencial bíblico, Deus pode transformar tudo, inclusive esse quadro de dor que você vive. E ainda que você não tenha tido um pai, humanamente falando, a canção que nós cantamos hoje aqui, belamente, dizia: papai, pai. E se você pegar os evangelhos, Jesus faz muita questão de nos apresentar Deus não como o Senhor dos exércitos, Deus não como um todo-poderoso. Jesus nos apresenta Deus como Pai. Ele é um Pai amoroso, um Pai zeloso, um Pai cuidadoso. E em Cristo, meu amado, minha irmã, mesmo que você tenha profundas dores com seu pai, Jesus pode fazer você ser nova criatura. Agora, é muito importante que você entenda e que você aceite o que aconteceu com você. Não foi escolha sua seu pai ir embora. Ele escolheu fazer isso. E está tudo bem. Porque, na verdade, quem perdeu a oportunidade foi ele. De estar com você, de estar contigo, de cuidar de você, de ver você crescendo, de ver você sorrindo, de ter a alegria, como eu e muitos pais têm aqui, do filhão chegar e dizer: papai. Isso é fantástico, isso é maravilhoso. Queria te convidar a ficar de pé neste momento. Enquanto você vai ouvindo essa canção, eu não sei qual é a sua história. Eu não sei qual é a sua relação com seu pai, com a sua mãe. Mas eu te convido hoje, você que está em casa também, a restabelecer a sua relação de paternidade. Talvez você até aqui excluiu o seu pai da sua vida. Talvez até aqui você olha para o seu pai e tudo que você vê nele são aquilo que você considera como defeito. Lembre-se, você é nova criatura. Você tem o melhor dos pais. Você tem o nosso Deus Pai. E mesmo que você não possa se inspirar nesse pai aqui, você pode se inspirar em Deus. E pode ser que o seu pai precise de você para também conhecer ao Deus Todo-Poderoso.
Aceite a escolha de seu pai, mesmo que ela doa, mesmo que ela seja difícil. Aceite que você não precisa ficar contando historinhas para você. Você pode simplesmente olhar para essa situação e receber a paternidade de Deus, para que você possa entrar no novo ciclo de vida. Se você talvez não fala com seu pai, aproveite hoje para fazer isso, para ligar para ele, para encontrar ele. Se você tem uma pessoa que foi seu pai, mesmo não sendo pai biológico, aproveite hoje para honrar este pai, para que o que está de bênção sobre ele alcance a sua geração, porque é a paternidade geracional. Feche seus olhos agora, deixe o Senhor falar com você, deixa o Pai falar com você. Todos nós que estamos aqui somos filhos, e todos nós, assim como Jesus, temos a necessidade da paternidade, temos a necessidade desse referencial paterno. Tire do seu coração agora toda e qualquer imagem ruim do seu pai, daquilo que foi ruim, das histórias que te contaram, sejam elas quem for, e deixe o Senhor transformar esses sentimentos ruins em coisas belas, boas, bonitas. Deixe o Senhor falar ao seu coração agora. E para você que é menina, para você que é mulher, deixe o Senhor agora curar o seu coração da dor em relação à sua paternidade, porque eu sei que isso faz com que você não consiga nem se relacionar direito com homens, não consiga nem pensar numa vida a dois, porque essa imagem é muito ruim. Deixe Jesus tratar você agora, deixe Jesus cuidar de você, deixe Jesus falar ao seu coração. Você que está em casa agora, de repente você sentiu o desejo, mande uma mensagem para o seu pai, mande uma mensagem para aquela pessoa que foi referencial paterno para você, talvez um irmão, talvez alguém próximo, um tio, talvez alguém que foi pai, cuidou de você, te deu direção, te instruiu, te orientou, talvez um mentor, talvez um pastor, talvez um irmão da igreja que cuidou de você e te deu um referencial de paternidade. Agradeça e honre essa pessoa agora. E se você tem um pai biológico e sente necessidade de encontrá-lo, vá lá, fale com ele. Independente do que ele te fale, independente do que ele diga, a questão é com você. Você precisa resolver isso no seu coração. Senhor, nós te agradecemos agora, Pai. E se você está aqui com o seu papai, está em casa, abrace ele agora, fique bem pertinho dele, sabe? Aproveita para dar aquele beijo, aquele abraço gostoso. Aproveita para agradecer pelo cuidado, pelo zelo, pelo amor que ele cuidou de você. Muitas vezes você nem sabe das histórias dele, das dores, dos sofrimentos, mas ele esteve aqui com você, cuidando de você, zelando por você, fazendo você ser o que você é hoje, dando as broncas necessárias, cuidando para que você andasse no caminho certo. Queridos papais, nós te agradecemos, Senhor, pela vida destes homens abnegados, desses homens zelosos. Nós não estamos falando, meu Deus, que eles são perfeitos, e graças a Deus que eles não são. Eles só são pais, homens, humanos, com capacidades, com dificuldades, mas que se dedicam e cuidam para que a herança da paternidade seja transcendida de geração em geração.